Essa semana que se encerrou foi bem atípica, né, gente? Tivemos um calor cuja sensação bateu aí quase aos 40 graus. Também na semana tivemos um dia um pouquinho mais frio e depois uma chuva, né, um pouquinho torrencial. Enfim, vivemos aí muitas estações nesses dias que antecedem o dia de hoje, a semana que se encerrou. Mas isso mostra, quando eu fiquei imaginando esse calor extremo, frio, que o nosso Deus é um Deus que controla o tempo, né? Ele é o Senhor sobre tudo, sobre todos, e Ele está controlando a criação dele. Espero que você tenha tido uma semana maravilhosa e que essa semana Deus possa abençoar muito a sua vida. Todo primeiro domingo na nossa igreja temos feito esse movimento como culto da família, onde as crianças, os adultos, todos estão participando juntos do culto, da celebração ao Senhor. Porque entendemos que os nossos filhos também precisam crescer nesse ambiente de adoração ao Senhor, estar adorando a Cristo, vendo seu pai, sua mãe, seus avós, adorando a Jesus Cristo, para que quando ele chegue numa idade que ele vai começar a participar e frequentar o culto, ele não se sinta até estranho, por que eu vou agora cantar? Na classinha era diferente, o culto era diferente. Então essa interação também é algo para nos ensinar da importância do culto doméstico, nosso culto familiar. Eu não sei se na tua casa, na tua família, você tem essa prática, se tem membros na sua casa, de realizar cultos familiares ao Senhor. Se você não tem, fica aqui o encorajamento para você reunir a sua família, orar, ler a Bíblia, cantar um louvor ao Senhor e ali juntos bendizerem a Cristo, o Senhor da glória. E nesse mês de outubro e no mês de novembro, estou pensando em trabalhar uma série com os irmãos chamada Geração 21. Essa série, ela tem por objetivo refletir sobre as crises da nossa geração, a geração do século 21, e também, ao mesmo tempo, olhar o que acontecerá se a Igreja de Cristo não tomar uma posição no tempo atual para discipular as pessoas com a palavra, o que vai acontecer com a igreja daqui a 20, 30, 40 anos, se nós não nos posicionarmos em Cristo. O tema de hoje parte de uma pergunta: para que família? Para que família? Algumas pessoas chegam a essa conclusão: eu não preciso de família. A família, ela me atrapalha. A família é algo que tem sido um impeditivo para que eu avance nos meus projetos. Hoje nós iremos conversar sobre esse tema e para partir a nossa reflexão, eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós iremos ler dois versículos, o 55 e o 56. Mateus 13, 55 e 56. Queria convidar os irmãos a se colocarem em pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Vamos orar, ou melhor, ler a palavra de Deus e depois orar. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas estas coisas? Vamos orar. Senhor Jesus, estamos reunidos em tua santa presença e suplicamos que teu Espírito possa falar aos nossos corações como até o presente momento tem falado. Que a tua palavra possa encontrar morada
em nosso ser e produzir frutos para a glória do teu nome. Em Cristo eu peço essa bênção. Amém. Podeis assentar. Geração 21. Vivemos no século 21. Quando lemos algumas literaturas, em geral elas abordam assuntos que grandes pensadores vivenciaram na sua época, como o século XIX, XVIII, XVII, o próprio século XX. A bem da verdade é que essa geração em que nós estamos vivendo, ela é bem diferente de outras gerações de outras épocas. Todavia, o pecado é o mesmo. O comportamento pode ter algumas diferenças. A facilidade para o pecado pode ter se tornado algo muito mais notório nos nossos dias. Porém, o problema dessa geração é o mesmo problema desde o momento em que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, optaram em desobedecer a Deus. Mas, quando pensamos na geração do século 21, começamos a observar algumas mudanças. Geração essa que alguns sociólogos, antropólogos, acadêmicos usam até o termo uma geração pós-moderna. Nós vivemos num período chamado pós-moderno, aonde nessa época nós temos mudanças, quebras de paradigmas, quebras de absolutos. E ao quebrar os absolutos, vamos construir novos conceitos a partir tão somente dos nossos ideais. A verdade nesse momento, nessa geração do século 21, a geração 21, ela agora tem uma nova terminologia, pós-verdade. Vivemos na época em que a pós-verdade, ela se faz algo real nas nossas relações. O que isso significa dizer? Eu defino o que é verdade. A verdade agora não é o que há um consenso comum, ou melhor, um absoluto. A verdade agora se tornou algo pessoal, algo particular. A ciência, quando nós pensamos em verdade, ela só pode ser usada quando ela concorda comigo, quando ela valida a minha opinião. No mundo onde a verdade, ela perdeu a sua essência, entramos num mar, ou melhor, num lamaçal, aonde o que mais encontramos ali são pântanos e areias movediças. Quem é a verdade? O que é a verdade? A geração 21, ela também passa por uma série de transformações a respeito dos valores. O certo não é mais o certo, e o errado não é tão mais errado. Então, os valores mudaram. As amizades, elas passaram a ser principalmente virtuais. Há pouca interação olho no olho. Tanto que muitas pessoas têm dificuldade até mesmo de se relacionar com outras pessoas. Você já observou como tem sido os encontros de amigos no restaurante? No passado, no século XX, no século XIX, quando sentávamos ali no restaurante para comer, todo mundo estava conversando, interagindo um com o outro. Hoje, quando você vai no restaurante, a maioria está fazendo o quê? Olhando para uma tela, sentado à mesa, pouca interação. O mundo mudou, as relações têm mudado. Dentro ainda das amizades, a tecnologia ela tem contribuído para aproximar pessoas que estavam distantes, mas ao mesmo tempo a tecnologia tem afastado pessoas que estão próximas. Certa vez, lá em casa, a esposa terminou o almoço. E aí o que aconteceu? Ela falou, chame os filhos. Estávamos no apartamento, e aqui que eu fiz, eu mandei uma mensagem no grupo da família, o almoço está pronto. Não sei se já aconteceu com vocês. Então, ao invés de ir no quarto, venham almoçar, ou vamos aqui ter a refeição, não. Mandamos ali mensagens para dizer, venham todos almoçar, a comida está à mesa. Os nossos relacionamentos na geração 21, ele tem sido impactado principalmente pela autossatisfação. Os relacionamentos são para ter o prazer.
a autossatisfação. O namoro, o noivado, o casamento, ele acaba principalmente tendo que gerar sobre a minha vida prazer. No momento que a minha relação com os meus amigos, meus familiares, o meu namoro, ele não me dá mais prazer e começa a ter cobrança sobre a minha vida, eu já não quero mais ter aquele relacionamento, eu troco de relacionamento. A geração 21 também mudou o seu conceito de trabalho. Há vários termos que vão surgindo a cada momento, aonde muitos querem um tipo de trabalho aonde ele tenha alegria, prazer e não tenha que trabalhar tanto e ganhar muito. Óbvio, isso não pode faltar. A relação do trabalho mudou. A geração 21 também tem uma nova concepção a respeito de fé. É uma geração mística, é uma geração sincrética, é uma geração que mistura vários conceitos, mistura cristianismo, budismo, espiritismo, religiões de matrizes africanas, orientais. A pessoa pega todas essas ideias religiosas e aqui ele vai construir uma ideia de quem é Deus e como ele vai adorar. É uma geração mística, é uma geração que acredita no ser superior, mas é uma geração que não tem um compromisso com o Cristo, com a igreja. A geração 21 também continua sendo violenta. É uma geração perversa. É uma geração que, por exemplo, defende a tartaruga, chora pelas queimadas da floresta amazônica, mas não se importa com o ser humano, não se importa com aquele que sofre. É uma geração confusa, não é, gente? Além disso, é uma geração sem amor a Deus. É uma geração que, quando pensamos nos pais, eles são apenas provedores. É uma geração que olha para o pai e para a mãe como apenas um mero provedor. Meu pai e minha mãe têm que prover os mimos e o conforto para a minha vida. É uma geração onde existem grandes transformações e olhamos muito transformações negativas, mas é uma geração que também tem aspectos positivos. É uma geração que questiona, é uma geração que busca por respostas, é uma geração que está aberta ao novo, é uma geração que é inquieta, é uma geração que questiona principalmente alguns comportamentos. É uma geração que, sim, ela está interagindo, buscando novos caminhos. Existem muitos aspectos bons também na geração 21. E nós, como igreja, precisamos entender isso. Mas, olhando especificamente para a família tem passado por grandes transformações, a começar pelo verbete família. O verbete família, no ano de 1993, quando você pegava o dicionário da língua portuguesa, você iria encontrar essa definição. O que significa família? Marido, mulher e filhos, pessoas do mesmo sangue. Conjunto de pessoas que vivem na mesma casa, descendência, raça. Isso era o conceito de família em 1993. Agora, no ano de 2023, alguns anos depois, o mesmo dicionário, ou melhor, a atualização do dicionário para esse verbete, vai trazer uma outra definição sobre família. Família hoje, segundo o dicionário da língua portuguesa, é um conjunto de pessoas, em geral, ligadas por laços de parentesco que vivem sob o mesmo teto. Conjunto de ascendentes, descendentes, pessoas do mesmo sangue ou não, ligadas entre si por casamento, filiação, adoção, parentes, parentela. Ainda vai adiante, um grupo de pessoas unidas por convicções. Então, família deixou de ser aquela ideia, pai, mãe e filhos, e passou a ser um conjunto aberto para muitas configurações. Não é incomum nós ouvirmos pessoas dizendo, aqui na empresa somos uma família. Aqui na escola somos uma família. Aqui nesse grupo nós somos uma família. Logo, esses grupos que vão recebendo o termo família, vai ao mesmo tempo esvaziando o próprio sentido da família. E aí,
nós começamos a entrar também em uma dificuldade. Quando eu começo a nomear tudo como família, o que é família? A família ela passa a ser o quê? O que significa pai? O que significa mãe? O que significa um irmão? O que significa parentes? E quando eu tenho dificuldade em nomear e significar o que é um pai, e eu tenho dificuldade em significar o que é uma mãe, então eu não entendo o papel de um pai, eu não entendo o papel de uma mãe. Logo, para mim, um pai pode ser qualquer coisa, principalmente aquele que vai prover alguma coisa para a minha vida, como sustento material. A mãe é aquela que vai cuidar da casa, da minha roupa, vai ser a pessoa que vai também pagar as minhas contas. Então eu começo a criar muitas configurações sobre o que é pai e o que é mãe. E quando eu tenho a idade e quero constituir uma família, o que eu vou constituir? O que é uma família? Família é aquela ideia que eu tenho no meu ambiente de trabalho, aonde nós estamos unidos com um propósito para ganhar recursos, ganhar capitais para aquela empresa. É isso. Então, a minha família tem que ser a mesma coisa. Todos vão estar unidos para ganhar e conquistar mais patrimônios. É nessa enxurrada de ideias que nós olhamos para a palavra de Deus e nós encontramos quem é o criador da família. Deus, ele é o criador da família. Deus, ele é o Senhor da família. Deus, quando criou o homem, colocou ele no jardim, antes de criar o Estado, antes de criar qualquer outras leis, ele ali estabeleceu a família. Em Gênesis 2, 24, nós encontramos justamente isso. Portanto, deixará o homem pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. A família começa a partir desse momento. No entanto, por causa do pecado, as famílias, elas agora têm um diferencial, um agravante, que é o quê? Pessoas pecaminosas querendo constituir uma família. E aí, nessa problemática toda de pessoas pecaminosas querendo construir uma família, nós encontramos os desafios que precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que nós precisamos crer que Deus é o autor da família e que também não existe uma família perfeita. A família de Jesus não era uma família perfeita. A família de Jesus não era uma família perfeita. A família que Jesus ele veio, sendo ele o criador da família, ele veio ao mundo e conviveu numa família. Jesus ele não apareceu descendo das nuvens e começou a pregar. Jesus ele nasceu numa mulher, o nascimento virginal daquela mulher e daquele homem, José. Começou ali a interação de Jesus. Jesus ele sabe muito bem o que é conviver numa família com muitos irmãos, porque o texto lido mostra que Jesus ele tinha aqui 4 irmãos, fora as irmãs. Imagine uma casa com vários irmãos. Apesar que hoje muitas famílias têm um filho apenas, 2, mas naquele tempo e ainda em alguns locais no mundo são vários filhos. Então Jesus sabe o que é conviver com seus irmãos. Jesus sabe muito bem o que é conviver com um pai, com uma mãe, e carregar até mesmo um estigma, como nós encontramos ali no debate dele com os líderes judeus. Nós sabemos quem é o nosso pai. Olha só como Jesus, ele carregava o estigma: olha, você é um filho bastardo, seu nascimento é duvidoso. Jesus sabe o que é conviver com uma família, quando de repente a mãe vem até ele e fala: olha, acabou o vinho, transforma aqui a água, dá um jeito, dá uma solução. Jesus sabe o que é conviver num ambiente familiar, onde as pessoas não te respeitam. E Jesus, em dado momento, ao conviver com sua família, a família de Jesus, os seus irmãos, a sua mãe, achou que ele havia ficado louco. Em Marcos capítulo 3, nós encontramos justamente isso, versículo 21. A família de Jesus entendeu que ele havia ficado fora de si.
E eles foram justamente para prender Jesus, levá-lo para se tratar. Você acha que a sua família é uma família perfeita, que não tem problemas? Olhe para a família de Jesus. É uma família que também tinha crises. A família de Jesus, a mãe e os pais de Jesus, esqueceram Jesus no templo. Foram para uma festa, voltaram e depois, 1, 2, 3, cadê Jesus? Começa a procurar e volta, e Jesus está onde? No templo. Eu não sei se alguma mãe aqui já perdeu o filho no mercado, na feira ou em algum local. Eu acho que não, né? Mas imagine a sensação daqueles pais. Então Jesus, ele sabe muito bem o que é uma família, porque ele viveu numa família. E aqui cabe uma lição importante para nós. Se Deus, ao enviar o seu único filho a esse mundo, ele enviou para uma família, para que ele crescesse, se desenvolvesse, porque nós hoje olhamos para a família e queremos atribuir à família um valor menor? Por que queremos olhar para a família e dizer, olha, a família não é mais necessária, eu não preciso de família, eu não quero saber da minha família? Nós precisamos, meus irmãos, valorizar a família. Essa é uma geração que não olha para a família com o olhar de cuidado. A família apenas é um local onde aquela pessoa vai conviver por alguns momentos, sem nenhum vínculo maior. A família foi criada por Deus. E nós precisamos, sim, levar adiante os valores da palavra de Deus para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. E conviver em família é conviver com pessoas diferentes, é ter ideias diferentes. É você conviver com o seu cônjuge, entendendo que o seu cônjuge também tem uma maneira diferente de pensar do que a tua. É você conviver com filhos e saber que cada filho tem uma personalidade, tem um jeito e que precisa ser cuidado e pastoreado de uma maneira única. É conviver com os demais parentes, com sogra, com sogro, com cunhada, com cunhado, com sobrinhos, com os avós. É conviver com todas as gerações. Uma pessoa, ela foi contratada, jovem, por uma empresa multinacional. E foi a primeira experiência dele, ele compartilhando comigo da experiência de trabalhar nessa multinacional. E ele compartilhou uma das coisas que chamou a atenção dele. Lá na empresa, ele é chamado pelo sobrenome, não pelo primeiro nome. Todos na empresa são chamados, a maioria pelo sobrenome, praticamente. E aí ele falou, por que que as pessoas fazem isso? É estranho, né? Eu falei para ele, primeiro vem a tua família e depois vem você. Naquele momento, aquela empresa está ensinando para você que você representa uma família. Você representa não apenas a sua pessoa, você representa uma família. Jesus aqui nesse caso, ele, quando chegou na cidade dele, para realizar milagres, a cidade dele não recebeu. Ele não pôde fazer muitos milagres, porque muitos não creram nele. Porque olharam para ele e falaram, mas esse não é o Jesus, aquele menino que andava aqui conosco? Esse não é o Jesus, nós conhecemos a sua família. Sabemos de onde ele é. Sabemos onde mora sua mãe, seu pai. Seu pai, inclusive, é carpinteiro. Tanto que Jesus também, ele é conhecido pelo ofício do seu pai adotivo aqui, o pai terreno, José. Então, as pessoas olharam para Jesus e naquele momento, eles queriam uma resposta. Como é que esse menino, esse homem que estava aqui, agora se apresenta como Deus? Como esse homem que vem de uma família simples, de uma família que nós não damos nenhum valor, hoje pode estar aqui operando coisas grandiosas? Os moradores daquela região
não conseguiram crer em Jesus e ele não pôde realizar muitos milagres. Nessa geração que não valoriza a família, nós precisamos ensinar para os nossos filhos que eles sim devem honrar a família. Mas nós também precisamos valorizar a família. E valorizar a família não é apenas no dia das mães ou no dia dos pais falar eu tenho a melhor mãe do mundo, eu tenho o melhor pai do mundo, ou no dia das crianças eu tenho o melhor filho do mundo. Valorizar a família é honrar o seu pai, é honrar a sua mãe, é levar adiante os valores da sua casa, mas principalmente entender que você não está nesse mundo por acaso. Você tem a obrigação, em nome de Deus, de levar adiante a glória de Cristo a todas as pessoas. Existem pessoas que dentro da sua casa apenas são hóspedes. Tem filhos dentro de casa que são hóspedes. A mãe e o pai faz tudo e ele não levanta a mão para fazer nada dentro de casa. Não ajuda nada. E não é porque ele tem alguma limitação física. Simplesmente ela não faz. Olha só o desserviço, minha irmã, meu irmão, que você está fazendo para o seu futuro genro, sua futura nora. Imagine a sua nora futura. Será que ela vai ter a paciência para suportar o seu filho mimado? Que você não ensinou sequer estender a toalha molhada? Você está cooperando já para o divórcio do seu filho, porque você não está preparando ele para ser um homem de Deus, para cuidar e proteger da sua futura nora, a sua futura filha. Você, minha irmã, está fazendo também, ou cooperando para o divórcio da sua filha, quando ela não é preparada para zelar pelo lar, abençoar o seu marido. Qual vai ser o homem que vai fazer os caprichos da sua filha? Percebam, meus irmãos, a problemática que nós vamos gerando. Nós estamos criando pessoas dentro do nosso lar tão egoístas, tão hedonistas, que só olham para si, que elas vão continuar tendo dificuldade de se relacionar com qualquer outra pessoa. E não vai ter pessoa no mundo que vai conseguir suportar, inclusive você. Quantos pais falam, olha, eu não suporto mais o meu filho, ele tem 40 anos, e ele não faz nada aqui dentro de casa, não casa, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer nada, é um neném. Não é neném, é um neném, nem faz isso nem aquilo. E quem vai querer? Então, cabe nos pais, e ao longo desse mês nós iremos conversar bastante sobre esses pontos de preparar os nossos filhos para a vida. Preparar os nossos filhos para serem homens e mulheres de família. Homens e mulheres que vão abençoar a família, que vão lutar pela família, que quando surgir a pressão da vida, ele não vai apertar aquela tecla divórcio. Ele não vai apertar aquela tecla, eu vou dar uma volta, eu vou surtar. Vamos preparar essa geração para que, biblicamente, eles possam corresponder às provocações desse mundo e dizer, a despeito das provocações, eu vou honrar a Deus com a minha família. É o que foi dito há poucos instantes. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. De repente, você está aqui nessa manhã, porque na sua casa não há paz. E a nossa casa deveria ser um local de paz. E ela tem se tornado, às vezes, um local de guerra. Jesus, ele passou por isso. Na missão dele, no trabalho dele, a família dele simplesmente olhou e falou, ele está fora de si. Para ficar mais claro,
Abra sua Bíblia em Marcos 3. O versículo 21 de Marcos 3 diz: Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Já no versículo 31 desse mesmo capítulo, vai dizer o seguinte: então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. O que eles queriam aqui nesse momento? Olha, Jesus, vem para cá. Não. Jesus, você está fora de si. Você e os seus discípulos não estão se alimentando. Vocês estão aí pregando. Vocês estão causando um verdadeiro alvoroço. Jesus, ele sabe muito bem o que é passar alguns momentos difíceis dentro de casa. Mas em momento algum ele deixou de amar e respeitar a sua família. A palavra dele foi dura porque ele sabia as intenções da família dele. Quando nós lemos essa palavra, quando Jesus vai dizer mais adiante, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, alguém vai falar, olha só, é isso que eu estou falando no meu dia a dia. Eu não tenho mãe, eu não tenho pai. Mas há um contexto. Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus sabia muito bem quais eram as intenções da família dele. Então, de repente, você está aqui chateado com a sua casa, porque dentro da sua casa você ouve agressões o dia inteiro. Você ouve palavras do tipo, você não vai ser ninguém. Você é um fracassado, você é uma fracassada, você é um encostado, você é uma encostada. Ah, por que eu fui ter você na minha vida? Por que eu fui inventar de um dia querer casar? Por que eu fui um dia inventar de querer ser mãe? Por que eu fui querer um dia inventar ser pai? Maldito foi o dia em que eu descobri que eu ia me tornar um pai ou uma mãe. Minha vida acabou. Imagine uma criança crescendo num ambiente como esse. Quantas mágoas, quantos traumas, quantas opressões ela não vai carregar. Mas Deus, ele tem uma palavra para você que ouve injustiças dentro de casa, que passa por muitos perrengues. A palavra de Deus para nós é: continue amando, libere perdão. O fato de você conviver com pessoas difíceis não significa que a família, o plano de Deus falhou. Significa que você, nós precisamos continuar orando e pedindo, Deus, misericórdia para o meu lar. Deus, me dê forças para poder ajudar a minha família a estar no centro da tua vontade. Há famílias que não oram juntas. Há famílias que não leem a palavra. Há famílias que estão se fragmentando. E talvez Deus te colocou ali na família, talvez não, Deus te colocou na tua casa para que você faça a diferença na tua família. Deus colocou você na tua casa para que você possa trazer a sua família aos pés de Cristo. Deus, ele colocou você na tua família, que é uma família difícil, que é uma família que você tem que tomar cuidado com todo tipo de palavra que você tem a dizer, para você orar mais e buscar mais a presença dEle. Às vezes nós queremos com a nossa força mudar a nossa família, deixe Jesus mudar a tua família. Nós cantamos um hino, tudo entregarei, tudo entregarei. Talvez você precise hoje entregar a tua família. Falar, Senhor, eu quero entregar a vida do meu marido. Eu estou entregando a vida dele nas tuas mãos, porque eu não consigo mais lidar com ele. Senhor, eu estou entregando a vida da minha esposa nas tuas mãos.
Eu estou entregando a vida do meu filho, da minha filha nas tuas mãos. Eu estou entregando a vida dos meus pais, dos meus cunhados, dos meus irmãos na tua presença. Jesus, ele sabe o que é uma família. Não ache que a tua família não tem jeito, porque a família de Jesus, ao longo da história, quando nós estudamos, o seu irmão Tiago tornou-se, depois que Jesus ressuscitou, um dos principais líderes da igreja, tornando-se coluna da igreja. A mãe de Jesus, uma mulher de oração, estava com o povo orando, suplicando, clamando. Os demais irmãos de Jesus seguiram também pregando o evangelho. Veja, meus irmãos, uma família que a princípio passou uma crise e alguém poderia, Jesus falar, eu não preciso de vocês, eu não quero vocês. Mas de repente essa família, na graça de Cristo, foi alcançada, transformada e depois se tornou uma família importante na história da cristandade. A sua família, nas mãos de Deus, tocada pela graça de Cristo, poderá se tornar coluna e uma bênção para essa geração. Lembre-se, aqueles que um dia falaram, vamos até Jesus, vamos pegá-lo à força, tornaram-se grandes líderes da igreja. Homens, mulheres, que eu fico só imaginando eles falando, poxa, nós convivemos 30 anos ao lado do Rei da Glória, o Todo-Poderoso. Convivemos ao lado do Deus poderoso. Como passou na nossa cabeça que Ele não tinha o controle de todas as coisas. E eles se tornaram os principais expoentes ali da pregação do Evangelho. Não desista da tua família. E se você aqui é um jovem e pensa, eu não quero uma família, constituir uma família para a minha vida. A palavra para você é, deixe Deus sondar o teu coração. Porque pode ser que você está falando isso por causa de mágoas, traumas. E isso, Jesus pode curar e te libertar. A família é uma bênção, mas principalmente quando essa família se posiciona em servir a Deus. Se a sua família ainda não serve a Deus, todos os membros, está aí um desafio para mim e para você, continuar orando e testemunhando. Testemunhe, pregue o Evangelho. Eu tenho certeza de que no tempo oportuno virá os frutos para a glória do Senhor. Eu quero convidar você para orar pela sua família agora. Eu quero convidar você a trazer agora à memória todos os membros da sua casa. Esposa, se você é casado, marido, se você é casada, filhos, se você os tem, pai, mãe. Traga agora os membros da sua família. Comece a orar pela vida deles. Comece a abençoar em nome de Jesus. Comece a dizer, Senhor, eu amo minha família. Eu amo minha família que não é perfeita. Eu amo meus filhos que não são perfeitos. Eu amo meu cônjuge que não é perfeito. Eu amo meus pais que não são perfeitos. Eu amo meus irmãos, o meu irmão, minha irmã que não é perfeito. Meus tios. Eu amo eles. Peça para Deus te ajudar agora a demonstrar esse amor. Senhor, me ajude a mostrar esse amor.
Ajuda-me a demonstrar o quanto eles são importantes para a minha vida. De repente, você está sentado num banco e algum desses que você está orando poderia estar aqui. Ore agora e fala: Senhor, esse banco do meu lado está vazio. Esse banco aqui, meu pai poderia estar sentado. Aí você pode dizer o nome agora. Diga o nome de quem da sua casa, da sua família deveria estar aí. E creia pela fé que Deus é poderoso para mudar essa história. Talvez você tenha desistido da sua família. Já entrou aqui com decisões no seu coração. A decisão de não me importo mais com filho. Não quero mais saber do meu cônjuge, não quero mais saber de ninguém. Vou pensar em mim apenas agora. Mas o Espírito Santo de Deus está nos provocando a dizer: não desista. Entregue. Entregue. Você orou, mas que tal agora nós fazemos uma entrega aonde, como igreja, família de Deus, intercede uns pelos outros. De repente você queira firmar essa entrega, pedindo para a igreja orar com você. Porque tem momentos da vida que estamos cansados. E nós precisamos de ajuda. Se você deseja que oremos por você, que entendeu que a missão que Deus tem na tua casa começa com você, e quer hoje assumir essa posição na brecha, na tua casa, e quer que oremos pela tua vida, fique em pé. Nós iremos orar por você, orar pela tua casa, orar pedindo: Deus, nós não geramos filhos para irem para a perdição. Nós geramos filhos para serem mensageiros, proclamadores da salvação.